Bom, pessoal, boa tarde de novo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Dudu a Templo dos Orixás. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma observação. Aqui nesta casa, quando nós nos encontramos, a gente se encontra porque nós estamos aqui pelas nossas crenças. E tem muitas pessoas que vêm aqui que não entendem das nossas crenças, mas acreditam na pessoa que nós somos. Elas acreditam na nossa benevolência, elas acreditam que nesta casa habita uma coisa boa, porque essa família, ela é uma família do bem. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto um tanto polêmico e também nos levaria a pensar a razão da nossa existência, que é sobre a questão da religião ou religiosidade, tá? E a espiritualidade. A primeira pergunta é o seguinte: o que nós estamos fazendo no dia de hoje, aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Essa é uma pergunta que cada um deveria responder. E a segunda pergunta é: o que eu faço nesta vida? O que eu estou fazendo neste mundo? Essa é uma outra pergunta que a gente precisaria responder. É óbvio que muitas pessoas que vivem fora dessa realidade nossa, elas não precisam se fazer essa pergunta: o que estão fazendo na vida? Elas não precisam. E graças aos orixás, que não é todo ser humano que vai se perguntar o que se faz, o que está fazendo na vida. Porque se todo mundo se perguntasse o que está fazendo na vida, a vida seria melhor para todos nós. E eu acredito que não é possível, por mais que a gente queira, a gente conseguir fazer com que a vida seja melhor para todo mundo. Porque cada um teria que fazer a sua parte. Viver é um processo artesanal. Viver é um processo manual. Se você não tecer o tipo de vida que você quer, você não vai ter a manta que será capaz de te abrigar, de te cobrir, de te dar o conforto que você precisa na sua vida. É necessário que nós, que estamos aqui hoje, seja em virtude da nossa crença, seja em virtude da confiança que nós temos nesta casa, nessa família, ou naquele amigo ou aquela amiga que te trouxe até aqui. O que eu estou fazendo aqui? Se você não souber o que você está fazendo aqui, mas eu te dou uma dica. O que eu posso encontrar aqui, nesse lugar? E um pouco do que você pode encontrar nesse lugar é a religiosidade. Eu sei que você é cristão porque o seu nome é João, correto? Quem é João está olhando para mim, é? E eu sei que você é macumbeiro porque o seu nome é Ifaiemi, correto? Mas seja qual for o seu nome, existem duas coisas que todos nós podemos converger para pensar sobre isso num ambiente como esse. Aqui é um ambiente neutro, é a primeira questão. A casa de orixá, a casa de axé, é um ambiente neutro. Por se tratar de um ambiente neutro, tratamos questões neutras. As questões neutras têm um ponto de equilíbrio para que a gente possa encontrar respostas para as inúmeras perguntas ou indagações que faremos para nós mesmos. Eu não estou aqui por ninguém. Em primeiro lugar, estou aqui por mim. Eu tenho que estar por mim para que eu possa estar pelas outras pessoas. Ou seja, eu tenho que estar bem para poder possibilitar que os outros que dependem de mim possam estarem bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo fazer ninguém estar bem. A casa de axé, seja qual for,
é um ambiente neutro. Por se tratar de um ambiente neutro, temos questões neutras. Mesmo que as pessoas não conseguem olhar uma religião ou a espiritualidade como questões neutras. E eu faço questão de levar as pessoas que a religião é uma coisa neutra. Por que ela é uma coisa neutra? Porque é uma questão de escolha. Então, é neutra. Não é uma coisa por imposição. Você não tem como e nem deverá impor ao ser humano uma religião. Não vou entrar no mérito das minhas perspectivas humanas sobre religião. Porque eu sou um homem, um ser humano, que eu abomino a palavra religião e religioso. Porque hoje fazemos mal aos outros em nome da nossa crença, em nome da nossa religião. Então eu tenho vergonha a direção que a religião seguiu entre a humanidade. A religião deixou de ser orgulho para o ser humano. Não dá mais para falar, olha, essa é a minha religião. Não dá mais hoje em dia. Porque naquela sua religião, nós vamos encontrar um ponto crítico que vai deixar a desejar. Porque hoje nós aprendemos a odiar em nome de religião. Aprendemos a rejeitar as pessoas em nome de religião. Nós aprendemos a brigar, a dar porrada, vamos falar na gíria que o povo entende, a dar porrada nos outros em nome de religião. Religião virou final de jogo de campeonato, onde o perdedor entra em campo para brigar com o ganhador. Se você vê o que acontece hoje em dia em nome de religião, não é muito diferente da discórdia que a gente encontra em alguns esportes. Não é diferente na discórdia que você encontra na política. Então, é complicado você falar de religião. Mas a essência humana, ela não vive sem a religião. Ela não consegue viver sem a religião. Então, é normal que a gente busque uma resposta nesse campo religioso. Então, eu tento falar para as pessoas que, sim, a humanidade descobriu a religião. A humanidade prega a religião. Até porque a religião, ou várias religiões, é motivo de manipulação e de dominação. Se você aceitar ser dominado, sim, a religião faz sentido. Porque a religião te dita um monte de regras. E o ser humano já está farto de regras. Eu não preciso de mais regras na minha vida. O governo federal me dita regra, o governo estadual me dita regras, o meu município me dita regras, o meu condomínio me dita regras, a minha sociedade me cria código de regras que eu tenho que obedecer. E, por último, está eu. E, muitas vezes, eu não consigo nem ditar a minha própria regra, de tantas regras que estão diante de mim. Então, a religião, hoje, se tornou uma palavra, uma referência de algo não tão confortável para o ser humano. Não é. E se a gente ficar pensando nos princípios da religião, a gente começa a se afastar da nossa própria fé. É por este motivo que nós que somos dos orixás, temos que entender que orixá é muito mais do que religião. Por que é muito mais do que religião? Porque a religião leva à divergência. Repito, a religião leva à divergência. Porque as pessoas que professam a religião, as pessoas que pregam em nome da religião, levam à divergência e à discórdia. E o orixá não. O orixá leva à convergência, porque o orixá é natureza. É por isso que é muito difícil, quem raciocina consegue limitar a riqueza dos orixás a uma palavra de religião. Porque orixá
Para quem conhece o princípio teológico, filosófico, civilizatório dos orixás, você não faz o orixá virar divergência, ele é convergência. Não tem como você diverger sobre o orixá. Não tem divergência. Exu é o Exu. Mesmo que você me diga que você não entende de Exu, não há problema. Mas se eu te falar as virtudes de Exu, você vai entender quem é Exu. Exu é tolerância. O que é que vai divergir com você nesse mundo que a gente não precisa ter tolerância um com o outro? Exu é paciência. Quem vai dizer para você que não é bom ter paciência com os outros para a gente viver um mundo mais pacífico e harmônico? Exu é respeito. Quem vai dizer a você que não é bom ter respeito pelo próximo? Eu não estou pregando nada. É um princípio básico. Será que é difícil entender que a gente tem que ter respeito pelo próximo? Será que é difícil entender que a gente tem que ter paciência pelo próximo? Será que é difícil entender que nós somos diferentes e que é normal ser diferentes? Percebem que não tem como você falar dos orixás e criar divergência. E mesmo que a gente vai ser mais popular, vamos falar da Oxum, amor. Amor é amor, amor não é ódio. Amor é oposição, oposto ao ódio, à rejeição, à raiva, à agressão. Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de ser acolhido, bem acolhido. O orixá Oxum não cria divergência, vai fazer convergência. Percebem a diferença aqui? A religião, na sua forma clássica, ela cria um processo comparativo. As pessoas falam, a minha religião é melhor. Porque se você seguir minha religião, você está seguindo Deus. Entende? E na minha macumba, no meu axé, o meu Deus são as pessoas. O meu Deus está nas pessoas. O Deus que vai me salvar usa as pessoas. E esse Deus me obriga a ter respeito pelas pessoas. O Deus que vai botar alegria na minha vida se serve das pessoas. Ele está em cada uma das pessoas, inclusive as pessoas que eu não gosto. Inclusive nessas pessoas, o meu Deus está nelas. Se eu não entender isso, eu não tenho como cultuar os orixás. Porque o orixá não se resume numa prática religiosa, se aplica a uma prática civilizatória que a gente chama de espiritualidade. A espiritualidade é diferente da religiosidade. E a religiosidade é diferente da religião, na minha forma de ver. A religião, você prega, tem os códigos que você tem que seguir, e aquele que não segue aquele código, ele está errado. As religiões de proibições. No orixá, você não bebe porque a bebida não é compatível ao seu ori, mas outro pode beber. Orixá não cria censura. Não existe nenhum ato, nenhuma fala de censura dentro de orixá. Não existe. Existe sim o que você faz para o ser humano, para o mundo te aceitar, e aquilo que você deixar de fazer para o mundo te aceitar também. E tem o que você faz que o mundo vai te rejeitar. É essa observação que o orixá vai fazer com você na sua vida, para te ensinar a saber se comportar. É estranho, é? Dizer que as pessoas não sabem se comportar. E é verdade, elas não sabem se comportar. Elas nem sequer sabem viver em sociedade. A maioria não sabe viver em sociedade. A gente finge que sabe viver em sociedade.
Mas nós não sabemos viver em sociedade. A gente se incomoda com o que as pessoas fazem de errado e também se incomodamos com o que elas fazem de certo na vida delas também, em nome da inveja. Seja errado ou certo, a gente vai se incomodar de qualquer jeito. Então, nós não sabemos viver corretamente em sociedade. E o orixá é um processo civilizatório que faz o ser humano aprender a se adaptar ao seu meio ambiente, a saber viver. Ao contrário, tá, de uma pregação. Eu não preciso pregar ninguém. Não, mas eu preciso ensinar para as pessoas que elas têm que saber viver em sociedade, ter paciência, ter respeito, deixa cada um ser o que é, não se incomodar com os outros, não incomode a paz alheia. Isso eu preciso ensinar para as pessoas, o básico, o elementar da vida, porque as pessoas acham que pelo seu temperamento elas podem tudo. Elas podem tudo, sim. Porque ninguém vai te amarrar, mas o mundo te dá o troco. Aí você não gosta. O orixá não prega como as religiões pregam. Mas a religiosidade no orixá é um pré-caminho para a espiritualidade. Porque quando a gente fala da religiosidade, difere da prática litúrgica. Eu vejo pessoas, até aqui no Dudua, as pessoas que eu conheço fora, a sua devoção vira uma outorga de garantia. Eu sou iniciado, eu rezei, o Deus vai me ajudar. Eu sou um combatente que eu digo que o orixá não é gação. O Deus não é gação. Porque nós estamos habituados a sermos servidos. Nós não somos doutrinados, criados para servir. É por este motivo que a religião faz sucesso. Porque as pessoas entram numa religião para serem servidas. E você serve quem não funciona. Quem funciona, você não serve. Quem serve é quem funciona. Agora, você ser uma pessoa servida é porque você não funciona. Eu não quero ser servido pela minha religião. Eu quero servir a minha fé. Entre dar e receber, o que é melhor? Dar. Quem recebe é quem não tem. Quando você entra na religiosidade dos orixás, na espiritualidade dos orixás, você começa a entender o princípio da liberdade de existir. Os meus orixás vão me abençoar porque vão fazer com que as condições que eu tenho funcionem. Vão fazer com que eu seja um ser humano funcional. A ideia de olhar a espiritualidade, a religião, como forças que servem o ser humano, está errada. Eu faço uma pergunta a vocês. A comida que nós comemos vem de grãos, correto? Para a gente produzir grãos, precisamos de dois elementos básicos, a terra e a água. Quando eu digo a terra, eu falo da mãe terra, eu falo do ar, eu falo do sol, porque você precisa do raio solar, para o processo de celulose, né, para a planta crescer, e tudo mais. O Deus, a natureza, criaram a terra, a água. Correto? Isso é, eu não sou inventor da terra. Eu não sou inventor do sol. Eu não sou inventor da água. Mas o meu serviço é menor. É só colocar a semente na terra. É só isso que eu preciso fazer. Mais nada.
Entre eu botar a semente na terra e pedir para Deus me ajudar para ter comida em casa, o que é mais fácil eu fazer? Botar semente na terra. Mas o homem reluta para ir ao Deus e pedir comida para Deus. Nem pensar em plantar, ele é capaz de pensar em plantar, porque a religião sequestrou a capacidade mental dele. A ideia de Deus, provedor de milagre, acabou com a criatividade do sujeito. Acabou com a responsabilidade para com a vida, porque a gente está esperando Deus resolver. Na nossa espiritualidade, o Deus já fez tudo o que ele tem que fazer, os orixás já fizeram tudo o que tem que fazer, só falta uma coisa, a gente conseguir funcionar bem. Habitualmente eu me pergunto, será que eu funciono bem? Eu pergunto para as pessoas, muita gente aqui sabe que eu faço essa pergunta, você funciona bem? As pessoas ficam espantadas comigo. Está me chamando de louco? Não. Porque muitas vezes a gente não funciona bem. Para algumas coisas a gente até funciona bem. Para muitas coisas a gente não funciona o quanto a gente poderia ou deveria funcionar. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês, para nós, é o quê? Vamos sair desse campo da religião, tá? Que é um campo que aprisiona a nossa espontaneidade. Faz mal para a nossa liberdade. Eu ouço barbaridades que eu não gostaria de repetir aqui, porque eu não quero conflitar com outras fés, outra forma de praticar a fé, outras religiões. Eu não quero me conflitar com absolutamente nada e ninguém. Porque, para mim, as religiões são perfeitas. As imperfeições estão no ser humano. O mundo é maravilhoso. Seria perfeito sem a gente. Mas dentro dessa imperfeição, cada um tem a responsabilidade de encontrar saída para as suas aflições. E para a gente encontrar saída para as nossas aflições, para a prática cotidiana, eu sugiro, eu falo para todo mundo, deixa a religião do lado e vai para a religiosidade. A religiosidade é uma prática que sai da liturgia. No nosso caso, para você fazer um ebó, você não precisa se preocupar, porque quem faz ebó em você é o sacerdote. Depende da competência dele, depende da disposição dele e do conhecimento dele. Você não tem que se preocupar, você será uma pessoa servida com ebó, com axé. A questão é o que você faz com aquilo que você recebe. É muito difícil você conseguir fazer as pessoas funcionarem. Todo mundo gostaria de rezar. Se você sair daqui, metade de quem estará aqui me ouvindo vai falar, vá com Deus. Ninguém te manda ir embora para casa na responsabilidade. Vá com Deus. Eu sei que todo mundo precisa ir com Deus, sim, porque o Deus já faz parte da nossa gramática cotidiana. A gente tem fetiche com Deus. Não pode deixar de falar de Deus. Se Deus quiser, há dele querer, que Deus te ajude. Nossa, esse Deus é o sonho que eu tenho para ter. Um Deus que faz eu funcionar sem fazer nada. Então, eu como ser humano, eu como um sacerdote, abomino essa ideia. Muita gente pode me criticar, pode achar que está errado. Eu não tenho problema com isso. Sirva-se à vontade com Deus, que você vá com Ele, que você durma com Ele, que você peça tudo para Ele e que Ele te ajude. Eu não tenho problema com isso. Mas, como meus orixás me ensinam que eu não posso ter ilusão, eu não posso ser uma pessoa iludida, o meu Deus está nesse Senhor. Se alguém cair duro aqui, vamos ligar para 190, gente.
Ninguém vai ligar para Deus. Sabe por quê? Porque o Deus já fez engenheiro que projetou a ambulância. O Deus já criou os sujeitos que criaram indústria farmacêutica, remédio, o médico cirurgião, a farmácia. O Deus já fez o ser humano materializar o seu conhecimento para soluções humanas. Enquanto eu me aproximo de Deus demais, eu me distancio demais do ser humano, que é os braços, os olhos de Deus. Essa é uma das falhas que o ser humano mais comete na vida dele. Ele se distancia tanto do seu próximo e se aproxima tanto do sagrado, que ele esquece que o sagrado se serve do humano. Tudo que a gente faz em qualquer religião, em qualquer religiosidade, em qualquer espiritualidade, sinto muito em lhe dizer, a gente está na mão dos seres humanos. Nenhum orixá vai se encarnar na terra e pegar nas nossas mãos. Eles vão usar os seres humanos. É por isso que o orixá é a filosofia do respeito. Porque a gente precisa das pessoas. E graças às pessoas que as nossas vidas são dignas. Graças às pessoas que se sentimos valorizados. Eu nunca ouvi ninguém me dizer, os orixás me valorizam. Alguém já ouviu um narcisista que diz para você, os orixás me valorizam. A gente fala, os orixás me amam. Agora você fala, as pessoas me valorizam. Valorizam o meu saber, valorizam o meu conhecimento, valorizam aquilo que eu faço por elas. Mas ninguém bate mão no peito de ser tão narcisista, falar assim, os orixás me valorizam. Alguém já ouviu um doido que fala isso? Até agora eu não ouvi. A gente fala que as nossas valorizações vêm das pessoas. O orixá não vai, nossa, que coisa bonita. O orixá não vai falar isso, porque o orixá é a natureza. Mas eu vou falar que coisa bonita. A valorização humana. Essa é a luta que nós temos. Como que eu posso viver e conseguir me valorizar e valorizar o meu próximo? Porque no meu próximo habita o Deus e os deuses que todo dia eu chamo eles para que eu possa encontrar o conforto e tudo de bom na minha vida. Isso a gente chama de religiosidade. Foge daquela prática. Eu vejo pessoa me fala, eu não sei rezar em Yorubá. Reza em português, gente. Se seu orixá não é capaz de entender a sua oração em português, ele não te serve. Se seu Deus não é capaz de ouvir o seu choro na língua materna que ele te deu, ele não te serve. Isso chama-se religiosidade. Agora, religião, não, tem que rezar tudo em Yorubá. Percebe a diferença? Percebe a alienação? Percebe a humilhação? Então, você é iniciada, e o orixá na qual você inicia é incapaz de reconhecer as suas lágrimas, porque você não fala a língua originária desse orixá. Quando eu ouço isso, me coça a cabeça, por dentro, e me entristece, porque é uma forma de voltar a estaca zero, de se amarrar à religião, à censura, ao que está errado, ao incorreto. Para mim, o incorreto é ser uma pessoa chata que incomoda os outros.
Ninguém se incomoda de ser uma pessoa inoportuna, mas se incomoda de não saber rezar por Exu em Yorubá. Pois é. Claro que é correto, faz parte, você aprender sobre a liturgia da sua fé. Eu não vou questionar isso, mas eu não engulo, eu não admito, até porque eu sou um pesquisador, que alguém me diga que o Deus não vai te ouvir, os orixás não vão te ouvir, porque não sabe rezar em Yorubá. Muita gente me fala, babá, qual é a reza de Fá? E eu falo, você sabe o que é rezar? Eu penso comigo, a maioria das pessoas nem sequer sabe o significado de rezar. Para que serve rezar? A maioria não sabe. E rezam sem saber o significado da reza. A maioria não sabe, porque a reza é um processo religioso. Entender por que se reza é a religiosidade e a espiritualidade. Só que a religião é mais fácil, porque a religião é para quem não pensa. A religiosidade e a espiritualidade é para quem pensa, para quem funciona. A nossa busca aqui dentro de Orixá é para a gente trabalhar a nossa religiosidade. O que quer dizer isso? Eu sou filho do Ogum, eu preciso funcionar porque o Ogum é trabalho. Isso é religiosidade. Eu acordo de manhã cedo, eu vou trabalhar com bom humor, com alegria, com esperança. Isso é religiosidade. E a minha espiritualidade me faz superar as divergências e as adversidades no meu trabalho. Isso chama-se espiritualidade. Você pode ser uma pessoa altamente espiritualizada sem ter religião. Embora algumas pessoas, de uma forma equivocada, associam a espiritualidade à religião. Não. Se houvesse uma convergência entre a religião e a espiritualidade, não haveria briga por causa de religião. Não haveria disputa, não haveria competição, não haveria concorrência. E as pessoas brigam por causa de religião porque elas não são espiritualizadas. A espiritualidade é uma forma civilizada de se comportar. A espiritualidade é uma forma civilizada de se encaixar na sociedade. A espiritualidade é uma forma de trazer duas coisas diferentes ficarem em paralelo, porque são independentes. É para fazer deboche. Quando a gente vê pessoas que querem fazer um link, uma ponte entre espiritualidade e religião. Não. Fulano é espiritualizada, porque passa o dia inteiro rezando. Não. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Tá? Quantas pessoas que você conhece na sua vida que não são chatas? A maioria são chatas. Para não dizer outras coisas. A maioria das pessoas são muito chatas. E tem religião. E rezam todo dia. E falam em nome de Deus todo dia. E são chatas. Inconvenientes. São péssimos vizinhos. São péssimos companheiros no trabalho. Porque a religião, só em si, ela não é capaz de transformar o ser humano. Porque ela é um processo prático. O que transforma o ser humano é a noção da religiosidade dele e da espiritualidade dele. E tem mais. A espiritualidade a qual me refiro não é te transformar num super-herói, não. É para você sobreviver no seu dia a dia. A humanidade não precisa
mais de Deus. Temos uma fatura de Deus. Se você somar as divindades que existem no planeta Terra, é demais. Você vai nos orixás, são milhares de orixás. Você vai no islamismo, cristianismo, budaísmo, todos os ismos da vida, e o mundo continua a mesma porcaria. Aí você vai me falar mais. No mundo tem muita gente boa. Eu concordo com vocês. Tem muita gente legal, sim, maravilhosas. Mas para uma população de 7 bilhões de pessoas, tem pouca gente boa. Tem tão pouca gente boa que a gente é incapaz de frear a guerra. Tem tão pouca gente boa que a gente é incapaz de impedir guerra na família por causa de uma herança que o nego não trabalhou. Uma coisa simples, na sua família. Seu irmão não fala com você por causa de dinheiro que ele ganhou de graça, de um coitado do pai e da mãe que já morreram, que trabalharam a vida inteira, e mesmo assim ameaça o irmão. Esse é o mundo que a gente vive. Então, tem muita gente boa assim. Desse jeito tem. Mas isso para mim não é problema, porque isso faz parte da nossa formação genética. Algumas pessoas são melhores, outras são piores. Mas para nós, que chegamos num lugar como este, é porque desejamos ser seres melhores. E para sermos seres melhores, precisamos da religiosidade. Precisamos da espiritualidade. Religião não transforma o ser humano, mas a espiritualidade dele transforma ele. Porque o que a religião te prega de bom só vai entrar na sua alma se você entender a espiritualidade. É bonita uma religião que te fala para não fazer mal para alguém. Isso é um conceito universal que serve para todos nós. Qualquer religião que te fale, não faça mal para ninguém, é uma religião boa. Serve para qualquer um de nós. Mas o que vai te limitar, o que vai te friar para não fazer mal para os outros, é o seu entendimento. Esse entendimento a gente chama do quê? É espiritualidade. Em falar em espiritualidade, eu quero dizer a prática de vivência cotidiana. Como eu disse a vocês, eu nunca ouvi ninguém me dizer assim, Exu tem orgulho de mim. Alguém já ouviu isso? Mas a gente ouve falar, fulano tem orgulho de mim. Correto? Pensem sobre isso, gente. Deus tem orgulho de mim. Alguém já ouviu um narcisista falar isso desse jeito? Não, eu gostaria de saber. Alguém aqui já ouviu falar, alguém falar assim, o orixá tem orgulho de mim. O Deus tem orgulho de mim. Não, são as pessoas que têm orgulho da gente. Isso quer dizer o quê? A existência humana é pautada nas relações dele com o seu próximo. Esse é o processo de crescimento. Eu não vou usar aquele termo que muita gente deve ter pensado, evolução. Eu brinco que uma pessoa evoluída não serve para viver aqui nessa terra, não. Nós não queremos aqui, nós não precisamos de pessoas evoluídas aqui. Nós precisamos de gentes normais, menos loucas, que não enchem o saco, que ajude quem precise, que não roube os outros. É isso que o ser humano precisa. Coisa prática, do dia a dia, realista, sem ilusão, sem fantasia, sem delírio. Nós precisamos de pessoas que funcionam, pessoas que botam a mão na massa,
Nós precisamos de vizinhos que não briguem com a gente. Nós precisamos de gente no trânsito que não xingue a mãe da gente porque a gente falhou. Nós precisamos de colegas no trabalho que não te empurre para o abismo. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de seres evoluídos. A minha crença, a minha fé, não me permite a pensar na ideia de ser humano evoluído. Dentro do orixá, não cabe. Tanto que não cabe que nós não temos um orixá que surgiu ontem. Todos os orixás são de tempos primórdios. O ser humano, ele não tem essa capacidade de transcender essa normalidade que nós vivemos. Mas ele tem capacidade de melhorar. Eu vejo as pessoas, eu ouço, tem que ser uma pessoa evoluída. Não, gente. Esse planeta Terra não serve para pessoas evoluídas. A gente precisa de gente normal. Por que a gente erra tanto? O próprio Deus é tão distante da gente que a gente não sabe o que é Deus. Imagina ser uma pessoa evoluída. Ser inteligente, superdotado, criativo, um gênio, tudo bem. Está dentro da nossa normalidade. Agora, uma pessoa evoluída, um santo, não. Dentro do orixá, não. Tá. Em outros lugares, eu não vou discutir isso. Mas dentro da nossa fé, não há espaço para isso. Nós precisamos de pessoas melhoradas. Melhoradas. E o processo iniciático te leva a ser uma pessoa melhor. Um exemplo da nossa religiosidade. Ogum. Quem é que não sabe sobre Ogum aqui? Ogum é trabalho. Quando você vai olhar para o mito de Ogum, o que você vai perceber? Ogum ensinou aos seres humanos a trabalhar com prazer. Olha a minha educação. Eu vim de uma educação onde Ogum ensinou o ser humano a trabalhar com prazer. A ter prazer em ser produtivo. A ter prazer em ser funcional. A ter prazer em ser eficiente. Aí vem gente me falar, tem que fazer o que gosta. E se não tiver oportunidade de fazer o que gosta, vai ficar sem fazer nada? Você só vai trabalhar bem se você fizer o que gosta? Ou seja, eu pergunto a vocês, o sujeito está programado para funcionar só porque ele gosta? Tá bom, então, você gosta de macarronada, não é? Então, você vai comer macarronada de manhã, de tarde e de noite, a vida inteira, então. Vê como é que você fica. Ninguém quer, hein? Não vai mais comer absolutamente nada. De manhã, de tarde, de noite, os 90 anos que o sujeito vai viver, só vai comer macarronada. O mesmo prato a vida inteira. Mais nada. Aí as pessoas vêm te falar, as pessoas têm que fazer o que gostam. Na escola de Ogum, as pessoas têm que gostarem de serem funcionais. As pessoas têm que ter amor em funcionar na vida. Quem tem respeito em funcionar, vai amar qualquer coisa que fizer na vida. Ogum nos ensinou, tá, a ter prazer em ser produtivo. Na mitologia de Ogum, ele cantava enquanto ele trabalhava. Ele cantava o dia inteiro para tornar o trabalho um prazer, para tornar o trabalho uma fonte de alegria, para tornar o trabalho uma extensão do seu ser, do seu existir. Aí, desculpem com todo o respeito, vem pessoas me dizer
as pessoas são boas quando fazem o que gostam. Eu coço a cabeça por dentro também. E aí, quando você se depara com aquilo que você não gosta, não vai ser bom? Não vai ter excelência? Eu não entendo. Isso foge da minha espiritualidade. Porque a minha espiritualidade é lhe servir incondicionalmente. Eu gosto de você, não gosto de você? Não importa. Eu que tenho que gostar de ter o prazer de ter excelência naquilo que eu vou fazer. Não importa a quem eu vou servir. Porque eu tenho que me doutrinar a não falhar na minha forma de funcionar. Ogum, é claro. Então, para nós, o conceito de espiritualidade está muito mais próximo à sua forma eficácia de funcionar. Por isso que eu pergunto para as pessoas, você funciona bem? E, na verdade, ninguém funciona bem. E mesmo quando funcionam bem, a gente não acha isso. Então, dá na mesma. Você pode ser ótima. Será que eu acho? E a verdade na vida não é o que a gente acha. Sempre vai terminar deste jeito. A verdade da vida nunca é o que a gente acha. Uma pessoa pode ser uma pessoa legal, eu posso achar a pessoa chata. E vai ficar valendo como uma pessoa sendo uma pessoa não legal. Isso acontece. E é assim que é todo dia nas nossas relações. Oxóssi, que muita gente fala. Orixá de estratégia, planejamento. A sua estratégia e o seu planejamento é só para aquilo que você gosta? Não, é para você funcionar. Existe o princípio de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. A espécie humana tem que sobreviver. Eu perguntei a vocês, você sabe o que está fazendo aqui? Você sabe o que está fazendo nesta terra? Você sabe o que está fazendo nessa vida? Você sabe quem você quer ser nessa vida? A maioria não sabe. Porque, em primeiro lugar, a religião faz um estrago na cabeça das pessoas. Talvez o mundo fosse melhor sem religião. Essa é a minha observação. Porque é muito difícil você tirar a pessoa da religião e levar ela para a espiritualidade. É muito difícil. O ser humano, ele tem que funcionar. O ser humano, ele tem que agir. Nós não vamos falar para ele que ele não pode errar. Ele vai errar. Mas o que não pode é ele não lutar para se superar. Ele não pode deixar de lutar para ele se superar. E a religião limita demais a gente, pelo menos dentro de orixá. Então, o que você vai ouvir? Ah, você é iniciado em Ogum. Você tem que ser produtivo. Tem que trabalhar com alegria. Tem que trabalhar com bom humor. Não pode reclamar do trabalho. Aí eu falo isso para uma pessoa que é iniciada em Ogum, vai ficar de mau humor comigo, não é? E eles ficam, né? Quando a pessoa me chega, não, a gente tem que fazer o que gosta. Olha, desculpe, pode não gostar do que eu vou falar. Quem quer fazer o que gosta, vai ter o que não gosta na vida também. Se você quiser fazer só o que você gosta, você vai ter também o que você não gosta em abundância. A vida é mista. Um dia, um momento, algo que te encanta, outro que não te encanta tanto. A gente chama isso, dentro de orixá, o bom funcionamento de ori. Como é que você interpreta a inteligência dentro dos orixás? A gente fez academia, a gente fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado. Isso não te faz ser uma pessoa inteligente. PhD não faz ninguém ser inteligente. Ser bacharel não lhe faz ser uma pessoa inteligente. A inteligência é um valor pré-existente.
Diploma não é pré-existente. Mas a inteligência, ela é pré-existente. Ou seja, o ser humano, ele é capaz, por natureza ou não, antes da sua formação acadêmica. A inteligência, para nós, é a sua capacidade de você raciocinar e ter coerência entre o raciocínio e as suas ações. Onde você consegue fazer uma boa gestão razoável das suas emoções. Eu sei o que é correto, eu não consigo fazer o correto, porque as minhas emoções não me deixam. Aí eu me torno burro. Certo? Como é que uma pessoa que fez faculdade de economia quer administrar a fortuna de um sujeito que nunca passou na porta de faculdade? Quem é burro, quem é inteligente? O que cada um faz com a sua mente, com o seu ori, é o que lhe torna ser inteligente. A faculdade é uma ferramenta para a gente conseguir conquistar certas coisas na vida. Mas o que leva o ser humano a ser bem-sucedido é muito mais do que isso. Não é só o sucesso material, sucesso emocional também. Tem pessoas que são tão ingratas, que são incapazes de conseguir enxergar o que tem de bom na vida. Não conseguem enxergar o que tem de bom na vida. Isso é falta de inteligência. Então, a nossa espiritualidade, quando você vai olhar, usando esse exemplo que eu quero falar, de Oxóssi, é estratégia. O que é estratégia? Funcionar adequadamente. Eu saber o que eu quero e saber a hora certa de agir. Como é que a senhora vai ser estratégica se você é uma pessoa impulsiva, ansiosa, inquieta? Não vai ser. Nós iniciamos em Oxóssi para termos autocontrole. A estratégia, aquele foco, aquela precisão, aquele tiro certeiro, só é possível quando eu tenho autocontrole. Isso chama-se espiritualidade também. Eu não posso agir toda hora e não posso reagir toda hora. Tem momentos que a gente quer reagir, mas não deve. Isso é estratégia. Tem momentos que deve, mas não há oportunidade. A espiritualidade dentro de Orixá te leva a ser um conhecedor, a saber se posicionar. Porque o nosso objetivo com os orixás é falhar menos na vida. Tudo que a gente busca aqui é falhar menos. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Porque vem de um processo de terceirização do milagre na mão de Deus. Aí você chega aqui, temos que desconstruir aquela ideia de que, o Deus, ele já fechou a obra dele. Ele já fechou a obra dele. A minha não. Ogum, ele já fez a missão dele. A minha não. A missão de Ogum está concluída. Ou não? A missão de Deus não está concluída na terra? Concluída? Está concluída a missão de Deus. E a sua? Não. E a minha? Não. Aí o que acontece? Existe um paradoxo, não é? Uma contradição. Que o sujeito acha que o Deus está em ação. Os orixás estão em ação. Em ação para quê? Eles já fizeram tudo. O mata aí Iemoja. O que mais a gente quer reinventar? Está pronto. Há milhões de anos. Está pronto. O mar está pronto há milhões de anos. Mas eu não estou pronto na minha vida.
Quando eu entendo isso, eu começo a funcionar melhor. Aí, a minha relação de Ogum vai melhorar, a minha relação com Oxóssi vai melhorar, a minha relação com Exu vai melhorar, a minha relação com as pessoas vai melhorar. Então, em resumo, a nossa espiritualidade é para nos tirar do vício da religião. A nossa espiritualidade do orixá é para nos tirar do vício em Deus. Perder um pouco esse fetiche com Deus. Para valorizar mais as pessoas. Para valorizar mais as pessoas. Quem tem orgulho do ser humano é o seu próximo. Quem se serve do saber do ser humano é o seu próximo. Quem vai aliviar a dor do ser humano é seu próximo. Quem vai aliviar a dor da carência humana que você levou flores para oferecer para o Oxum é o seu próximo. E eu fico abismado o quanto as pessoas ainda conseguem desvalorizar o seu próximo. O ser humano é ouro. Ele é chato, eu concordo. Mas o ser humano é uma joia. Ser humano, ele é chato. Mas a raça humana é o sonho de todos nós. É o sonho de consumo. No fundo é isso. Metade de quem está me ouvindo cultua a G. Quem consome o seu produto são as pessoas. Quem torna o ser humano valioso é o seu próximo. Ou não? Até para se tornar um rei, você precisa de alguém para se coroar. Para se tornar um presidente, precisa de alguém para votar em você. Para se tornar um chefe, precisa de alguém para te obedecer. Não tem como nós que cultuamos os orixás deixarmos de entender que o nosso segundo, se não o primeiro patrimônio, são as pessoas, independentemente das críticas que a gente faz a elas. As minhas críticas, as minhas divergências com a raça humana, à parte. Mas para a minha sobrevivência, o melhor que eu tenho são as pessoas. Porque toda a minha devoção me leva em encontro com as pessoas. É por este motivo que o orixá é a espiritualidade do respeito. Orixá é a filosofia do respeito. Orixá é a espiritualidade onde você vive para receber a bênção do rir dos outros. E muita gente não consegue entender isso. A alma da nossa filosofia são as pessoas. Porque quando eu olho para a dimensão da Iemonjá, é demais. Mas quando eu olho para a dimensão humana, é muito mais próximo à minha realidade. O mar não é próximo à minha realidade. Não é. Uma pessoa só no mar aí, não é nada. Fica horrível. Imagina uma pessoa numa ilha sozinha. Fica louca a pessoa. Ela vai ficar louca. A gente reclama das pessoas porque elas são chatas, mas se você trancar uma pessoa numa casa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai sair de lá louca. Porque o ser humano, ele precisa do seu próximo. As nossas diferenças e críticas à parte. A primeira base da espiritualidade é o próximo. Exu é o ser humano, porque ele usa o ser humano. Ele te prepara para conviver com as pessoas. Ogum é o ser humano. Para que você trabalha? Fala para mim. Para que nós trabalhamos? Para que nós amamos? Para que nós produzimos? Não é para as pessoas. A pessoa me fala, estou aqui para servir os orixás. Imagine, não estou aqui para servir os orixás, não. Estou aqui para servir as pessoas.
Fala para mim, o que o orixá precisa de mim? Eu que preciso dele. Você vê, percebe como as pessoas aprenderam tanta coisa errada. Desculpem, porque eu sei que tem muita gente muito espiritualizada aqui, que tem bastante força e serve os orixás, tá? Aí precisa promover certas correções. Você não serve os orixás, você não serve o divino. O divino é o que serve o ser humano. É ele que abastece o ser humano de força. Você serve. Servir é o sentido de quem tem menos. Nós temos menos. Eu não sirvo os orixás, eu sirvo as pessoas. É um equívoco, é um erro grotesco a gente insistir de que eu faço tudo pelos meus orixás. Não. Se eu pisar no mar ou não faz diferença para Iemonjá, gente. Se eu não for, milhares vão. E eu adoro falar para as pessoas, nenhum ser humano faz falta nesse mundo, não. E nenhum ser humano vai fazer falta. Faz falta porque a gente ama as pessoas. Sem você, com você, o mundo vai continuar existindo. Existia antes, vai existir depois. Então, esse meio termo da gente que define a nossa missão, o nosso papel na vida, que é para servir o próximo. E eu finalizo essa nossa fala com isso, porque eu gostaria que as pessoas entendam muito bem isso. Você vai lá no seu trabalho amanhã, qual é a relação que você tem com seus colegas? Tem muita gente chata? Tem sim. Mas você não vai viver num mundo que você vai conviver com pessoas 100%. Por quê? Porque nem você é capaz de ter uma capacidade mental e emocional 100% para entender até a riqueza do próximo. Nem a gente vai conseguir ter isso. E uma pessoa 100% também é uma pessoa sem graça. Imagina, a gente não tem nada para falar. Não é? Não tem nada para falar, que pessoa chata, deixa o saco, reclama. Não é? Isso também faz parte da nossa diversão cotidiana. Não é verdade? A gente não se diverte com as pessoas chatas. A gente fala de boca cheia. Lá vem, vai ficar enchendo o saco agora, vem com aquela história. A gente tem prazer. Porque isso faz parte da nossa diversão. É sério. A gente se diverte com isso. Ou você se diverte com gente séria? Não, se diverte com gente que não é séria, pô. A gente se diverte com coisa séria? Não, a gente se diverte com coisas absurdas. Não é? Você pode olhar, um grupo de pessoas não sentam para aplaudir nada. Sentam para xoxar, para criticar. Já viram um grupo de pessoas no bar elogiando o chefe? O presidente, o ministro, o secretário, o prefeito? Não vai. Não é só porque as pessoas são críticas, é porque a gente se diverte com essas coisas aí. O absurdo nos diverte, porque faz parte da nossa civilização. O absurdo faz parte da vida humana. É por isso que eu falo para meus filhos, o absurdo faz parte. Eu acho chato um monte de coisas, mas eu falo, graças aos chatos que a gente se diverte. Graças aos chatos que a gente consegue criar uma régua de ver o quanto que a gente é menos louco ou mais louco. É um parâmetro, é exatamente isso. Não é tudo pedido. Então, a gente tem que celebrar as pessoas. Não é? Que eu sempre falo, a gente tem que celebrar. Não é? Tem que ser uma pessoa celebrável. Então, pessoal, a nossa espiritualidade ela é uma espiritualidade que valoriza muito o próximo, respeita muito o próximo. Vamos sair do campo da religião.
Vamos sair do campo de Deus, 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 Deus. Eu falo, eu não aguento mais ouvir a palavra Deus. Eu quero ouvir o ser humano. Eu quero que as pessoas se refiram ao ser humano como parte da sua existência. Porque eu repito, o ser humano é difícil. O planeta Terra está em colapso. Eu não tenho a menor dúvida enquanto isso. Mas para minha sobrevivência, eu não consigo sobreviver sem as pessoas. O meu Deus, os meus orixás, habitam dentro das pessoas. Eu penso e ajo desse jeito. E graças às pessoas, eu sou quem eu sou. É uma coisa que todo mundo tem que pensar. Graças às pessoas, você é quem você é. Graças à sua mãe, você nasceu. Graças ao seu pai, você nasceu. Graças a alguém, você cresceu. Graças a alguém, você não morreu prematuramente. Graças a alguém, você foi salvo no hospital. Graças a alguém, você foi salvo num perigo. Graças a alguém, você está sobrevivendo. Graças a alguém, você chegou até aqui. Então, as pessoas, elas representam algo superior na vida da gente. Isso chama-se espiritualidade. Eu não vou dizer amar as pessoas, mas eu falo para as pessoas, respeitar. Porque amar é querer demais. Que nem a gente sabe o que é amar direito. Tá? Porque não dá para falar, eu vou amar todo mundo. Não, eu falo. Não dá para amar todo mundo. Nem pode. E nem é bom todo mundo te amar, porque você não dá conta também de todo tanto amor na sua vida. Mas respeitar te fixa em qualquer ambiente, valoriza o seu eu, enriquece a sua espiritualidade, enriquece, se você quiser chamar a sua religião, enriquece a sua existência. É isso que a gente faz nesta casa. Aprender a conviver de uma forma civilizatória. É difícil. Se vocês me perguntam, a maioria das pessoas, o que eu acho? Você vai cair da cadeira. A maioria das pessoas são péssimas. E a culpa não é delas, é porque não é ensinada a elas. As pessoas não aprenderam na vida o que é paciência. Elas não aprenderam na vida o que é tolerância. Elas não aprenderam na vida o que é respeito. Elas não aprenderam na vida que a gente tem que aceitar as diferenças. Elas não aprenderam que civilidade não é concordância. Civilidade não é divergência. Eu fico abismado. A gente vive numa era que ainda se briga por causa de religião. Gente, não tem nada mais retrógrada do que isso. Se briga com uma pessoa pela sua sexualidade. Se você parar e olhar, não é? É para ter ânsia de vômito pela loucura humana. Por quê? Porque as pessoas não é ensinada a elas a ter o princípio básico chamado respeito. É tudo falta de respeito. Porque as pessoas acham que falta de respeito é quando xinga. Isso é má educação. Xingar uma pessoa, para mim, não é falta de respeito. Isso chama-se sem educação. Agora, falta de respeito é você não conseguir entender que nós somos diferentes. E que isso não deveria ser motivo de briga, da discórdia, de tirar paz, espírito de cada um de nós. E nós, dentro de Orixá, sendo filho de Oxum, amabilidade, respeito. Sendo filho de Exu, a tolerância. Sendo filho de Obatalá, a paz e a tranquilidade. Como é que você diz que você cultua os orixás? Você cultua Obatalá, não é capaz de levar paz para alguém. Eu não entendo. Esta casa
Tem gente que está aqui há mais de 34 anos comigo aqui. Eu não sei viver sem paz. Ninguém pode fingir 35 anos, não é? Será que dá para alguém fingir durante 35 anos? Eu acredito que não. Tem que ser um bom ator. Tem que ser contratado pelo Hollywood, nem pela Globo, para conseguir fingir tantos anos. Mas eu digo para as pessoas, quem reina no meu ori são os orixás. Quem reina no meu ori não pode ser o meu temperamento. O meu temperamento não pode reinar no meu ori, porque ele vai me sabotar. Ele vai tirar a minha paz. Ele vai tirar a minha civilidade. Ele vai tirar a minha dignidade. Ele vai me fazer ser uma pessoa menor, insignificante. Mas quando o orixá reina no ori do ser humano, você consegue ser uma pessoa minimamente civilizada. E aí, você encurta o seu incômodo, diminui o seu incômodo, você até pede. Ninguém me fez mal só porque somos diferentes. Não, não é nada. Até quem faz mal para a gente deixa para lá. Imagine quem não fez nenhum mal para a gente. A nossa teologia, a nossa filosofia é da paz. Ali, em cima, estão vendo ali em cima naquela montanha? Ali é o sonho, ali é o Oxóssi, ali é vários orixás. E você olha nesse lado direito, ali é Iemonjá, Olokun, Olossá. Aí você olha para o céu, é o sol. Todos eles convivem pacificamente. Os orixás que nós cultuamos convivem pacificamente na natureza. Nós temos que aprender a ter essa convivência pacífica. E não se pode confundir a paz com preferência. A paz não pode ser por preferência. Ah, eu gosto de você, estou em paz com você. Eu não gosto de você, estou em pé de guerra com você. Isso não é ter paz. Isso é ser louco. Quem tem paz tem paz com todo mundo. Até com quem você não gosta, você vai ter paz. Porque eu não sou ator. Como eu não sou ator, ou eu sou uma coisa ou eu sou outra coisa. Não dá para ser 2 em 1. É esse o caminho dos orixás. A nossa espiritualidade funciona desse jeito. E é bom que a gente sempre peça para os orixás, para que a gente sempre tenha o axé, a bênção, da gente conseguir viver com as pessoas, respeitar elas, para que a gente possa aproveitar de tudo que as pessoas têm de bom para as nossas vidas. Porque, felizmente ou infelizmente, os orixás, o Deus, seja o nome que você vai chamar, as ações deles estão na mão dos homens. Dá para entender? A gente fala, eu não gosto, mas eu preciso. Todo mundo gosta de trabalhar, tá? Você trabalha para as pessoas. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas gosta de dinheiro. Vai receber das pessoas. Não tem como escapar. Essas são as características da nossa religiosidade. Aprender a conviver em sociedade. A gente vê, hoje a gente vai conviver, vamos dançar, celebrar a vida com os orixás. A gente vai vendo que cada um dos orixás trazem várias virtudes e essas virtudes vão fortalecendo o ser humano para que ele consiga se inserir na sociedade. Quem já esteve aqui, você vê que nós dançamos. Cada um se manifesta do seu jeito. Isso chama-se respeito. Eu danço bonito, sim, mais do que o Senhor. Isso pode ser, por que não? Você também dança bonito do seu jeito. Não é? Porque o ser humano ele é competitivo, não é? Ele tem paixão em querer mostrar que ele é mais do que os outros. Faz parte. A gente condena isso, mas isso é normal. Ele tem que se colocar para cima, ele não pode se colocar para baixo. Está vendo? Tem um monte de coisas corretas que a gente vê como errado. A pessoa é muito ambiciosa. Gente,
Qual é o problema? A pessoa é gananciosa. Gente, qual é o problema? Então, tudo que o ser humano faz, está tudo sempre errado. É vaidosa demais, é gananciosa, é ambiciosa. A gente consegue transformar qualidades em defeitos. Por quê? Porque a gente se diverte em querer achar o que está errado na vida. Seja qual for, é assim que nós somos e assim seremos sempre. E no meio desse caos, que cada um tem que encontrar o respeito para equilibrar tudo isso. Essa é a forma que a gente vive a nossa espiritualidade. Então, eu vou parar por aqui e eu vou fazer a abertura do Biurugu para os orixás. Eu agradeço a vocês e eu vou ficar na torcida para que a gente possa sempre ter uma experiência agradável para com as outras pessoas no meio desse caos que nós mesmos criamos.